Ensino e aprendizagem em contexto remoto híbrido, diversificando estratégias. Vamos imaginar um contexto de aula 100% presencial, que era a nossa cultura tradicional. O plano de aula para esse contexto 100% presencial levava em consideração o livro didático, ou seja, ele era feito todo pensado naquilo que o livro didático sugeria. Então, as estratégias metodológicas eram aquelas que dessem conta do que estava sugerido no livro didático. E as aplicações de atividade, consequentemente, são as do próprio livro. Então, a gente elaborava o plano de aula pensando em todos esses elementos que eram sugeridos pelo próprio livro didático. Nesse contexto, onde ocorre a aprendizagem? É a partir do livro didático e exclusivamente dentro da escola. Eu digo exclusivamente não porque fosse essa a cultura de obrigação, mas porque os alunos, as suas famílias, meio que impuseram isso como realidade. A gente vai para a escola aprender e fora da escola a gente faz outras coisas. Daí a gente foi colocado num contexto 100% remoto. E aí o plano de aula passou a ser feito para uma realidade que nós não estávamos acostumados, né, que era a realidade remota. E como nós fizemos? E aí entrou em cena a plataforma digital Google e suas ferramentas, né, o Google Docs, Google Forms, eram os aplicativos de jogos. Então essas coisas foram chegando e se somando àquilo que a gente estava acostumado a trabalhar com o livro didático. E aí entraram também a aplicação de atividades virtuais. Então nós tínhamos o livro didático, metodologias para dar conta do livro didático e atividades do livro didático. Num plano 100% remoto, a gente começou a associar ao livro didático algumas ferramentas digitais, aplicativos variados e as atividades também virtuais e suas correções. Nesse contexto, onde ocorre a aprendizagem? Em todo lugar. Porque o aluno não estava mais circunscrito às paredes da escola. Então, remotamente, aquela era a escola. A nossa ideia, o conceito de escola estava acontecendo em todos os lugares. Era em casa, era na casa da avó, era na praça onde o sinal da internet era melhor, era no centro social onde se podia ter internet comunitária gratuita. Então, em todos esses lugares era possível ocorrer a aprendizagem, desde que o aluno estivesse envolvido nas tarefas e nas demandas escolares. E aí, que experiências do planejamento 100% presencial a gente levou para o planejamento 100% remoto? A experiência de pensar como fazer as coisas, como trabalhar para o livro. Foi essa a experiência que nós levamos. Então, a partir desse costume de a gente planejar pensando no livro didático, a gente começou a planejar pensando em muitas outras variáveis que não só o livro didático. Você reconhece que isso é uma riqueza? Eu reconheço. Nesse sentido, a gente passou por uma coisa que a gente pode chamar de inovação. O processo de planejar, ele sofreu uma inovação. Ele foi renovado, foi modificado, transformado. E aí, sobre inovação, a gente tem duas coisinhas para dizer para vocês. Inovação disruptiva e a inovação sustentada. Elas não se opõem, né? O que é a inovação sustentada? Aliás, primeiro eu vou falar para vocês que inovar é algo próprio do ser humano, é natural. Então, a gente tem a inovação sustentada, que é aquela que se inova, ou seja, a gente promove processos de renovação para sustentar modelos existentes. E nós temos também, em contrapartida, a inovação disruptiva, que é aquela que rompe totalmente com o modelo anterior, deixa ele para trás e chega num novo patamar. E a escola? O que é que ela tem que fazer nesse sentido? O que é que ela está fazendo nesse sentido? Ela está inovando de forma sustentada ou inovando de forma disruptiva? Para nós, na educação, não é seguro promover uma disrupção, porque, como eu disse a vocês, disrupção rompe-se com o modelo anterior
e entra num totalmente novo. A gente mais ou menos ensaiou essa disrupção quando a gente saiu do ensino presencial e foi jogado no ensino remoto. Só que a gente não desrompeu. A gente não rompeu com o modelo anterior, porque nós continuamos nós levamos práticas que nós já conhecíamos. Então, a gente tentou sustentar no ensino remoto um modelo de educação que nós já estávamos acostumados a fazer e que, por sinal, é desde Sócrates. Então, conte aí, minha gente, 5.000 anos. Então, a gente estava sustentando esse modelo. É certo que nós devemos já começar a dar sinais de disrupção, mas ainda não somos capazes, por uma série de questões elementares, como economia, acesso à internet, condição das cidades, condição das famílias, enfim, uma série de coisas ainda não nos permite ser totalmente inovador, né? Então, a gente vai continuar inovando, mas de forma sustentada. E essa discussão, ela leva a gente até esse modelo de ensino híbrido que nós vamos aplicar agora na nossa volta ao presencial. Então, como é, então, esse tal de modelo híbrido, né? Plano de aula modelo híbrido, porque eu falei para vocês do modelo presencial, do modelo remoto. Agora vamos falar do modelo híbrido. Ele vai juntar as duas coisas, né? É o melhor dos dois mundos. Eu vou ter o virtual e vou ter o presencial. E vou ter o presencial junto com o virtual junto com o presencial e vice-versa. Então, o plano de aula em modelo híbrido vai reunir esses dois ambientes. Porque o hibridismo é o contrário de puro. Uma coisa pura é uma coisa 100% só ela. Nós tínhamos, durante muitos anos, 100% presencial, era puro. Depois, no modelo remoto, nós ficamos 100% virtual, era puro. Agora, nós vamos entrar numa outra modalidade. Nós vamos para o misturado, para o híbrido. Nós vamos ter elementos do presencial e elementos do virtual. Momentos presenciais e momentos virtuais. Então, nesse sentido, a premissa básica desse modelo de ensino híbrido é expandir tempos e espaços de aprendizagem. Ou seja, o aluno não vai mais esperar só pelo momento de ir para a escola. Então, eu não vou mais aprender só dentro da escola. Eu vou aprender também fora dela. E eu não vou aprender só no tempo em que eu estou na escola. Eu vou aprender no tempo que eu estiver fora dela também. E aí, a missão da escola nesse sentido é repensar tempos e espaços e equipes para integrar a aprendizagem remota e as aulas presenciais. Então, os professores, os coordenadores, os diretores têm que jogar suas emoções, suas forças, sua inteligência para repensar como que eu vou oportunizar aos estudantes mais tempo e mais espaços de aprendizagem. Então, o principal objetivo é tornar a experiência de aprendizado mais interativa, colaborativa e completa. Os meninos e as meninas, eles vão viver momentos que vão usar a tecnologia de forma assistida e vão usar a modalidade tradicional que a gente tem na sala de aula e também a tecnologia na sala de aula. Então, eles vão estar, ora, assistidos pelo professor, ora, sozinhos, mas eles vão estar migrando de um ambiente para o outro, do virtual para o presencial e vice-versa. Então, o ensino híbrido tem para nós o quê? Ele pode nos ajudar a reimaginar recursos e agendas para potencializar o aprendizado durante os momentos online e presencial. Então, o grande lance aqui é potencializar. E essa potencialização, ela pode ocorrer tanto nos momentos em que ele está em casa, sem a assistência do professor, quanto quando ele está na escola, com a assistência do professor. Então, a premissa, né, o grande lance, que a novidade que o ensino híbrido pode nos oferecer é justamente essas oportunidades de estudar mais, de se envolver mais, de pesquisar, de assistir, de ouvir mais conteúdos relativos aos assuntos. Então, como eu posso fazer? E aí fica aí a pergunta, né, para os professores e para os gestores. No caso dos professores, né, ele pode, no planejamento, se guiar, né, por duas perguntas orientadoras.
O que os alunos podem aprender bem, de forma independente, especialmente quando auxiliados por tecnologias digitais da aprendizagem, e quais atividades são mais importantes para fazermos juntos. Gente, essas perguntas elas vão ajudar muito no planejamento, porque é o seguinte, no ensino híbrido, o professor não faz 2 planejamentos, ele faz apenas um, só que com relação às atividades, ele vai ter que pensar para 2 grupos, para 2 momentos. Ou seja, o momento em que o estudante vai estar em casa, sem o auxílio do professor, sem a tutoria do professor. Então, que coisas eu posso pedir, que atividades, que leituras, que vídeos eu posso pedir que ele se envolva e que ele não vai ter dificuldade de fazer só. E aí eu vou pensar aquele grupo de atividades e de conteúdos que sejam mais importantes para a gente fazer junto, atividades que eles vão precisar da tutoria do professor. Então, o grande lance desse planejamento para o ensino híbrido é pensar o que dá para fazer só e o que tem que fazer com a tutoria, com a ajuda do professor. E aí é importante nesse planejamento também, e no diálogo com os estudantes, no contexto do híbrido, sinalizar qual é o método de aplicação. Gente, eu vou aplicar a sala de aula invertida, então o que é que significa isso para o estudante? Que em casa ele vai se envolver com algum tipo de conteúdo e na sala de aula presencial vai ter uma discussão, vai ter a realização de atividades, etc. E quando for para aqueles que estão 100% remoto ainda, eles vão se envolver com conteúdo e vão fazer atividades. Mas o grande lance é que primeiro eles vão sozinhos estudar aquele assunto e depois resolver atividades e propostas e debates relativos àquele assunto. E aí, se o professor disser que vai usar o modelo de rotação, então o aluno vai saber, a rotação por estações, eu vou ter 4 estações, então ele já vai saber como se posicionar dentro da sala de aula com relação a isso. Então, aqui a gente tem aqui umas explicações, umas descrições, né, do que são esses modelos, e aí vocês podem ver com calma, né, nos materiais que foram indicados para a leitura. E aí também você dizer para os estudantes, é muito importante, quais aplicações serão utilizadas. E aqui a gente tem também a descrição de algumas aplicações, e vocês podem ler no material que vai ser disponibilizado para todos. Então, interação com estudantes, aula síncrona, recurso para aumentar zoom, dar print, desenhar, tudo isso na própria tela. Entre outras coisas que o professor ainda pode utilizar, mesmo já estando com os estudantes em sala de aula presencial, porque ainda a gente não deixou um modelo remoto. Aqui é a sugestão do WordWall, muitos professores já conhecem, eles podem continuar utilizando. E aí uma dica, para finalizar, né? Crie um plano de aula para você e um roteiro de estudos para os alunos e alunas. Defina a data de início e término, bem como carga horária diária ou semanal, que os alunos precisarão cumprir. Então, se possível, já defina também as datas para as provas e entregas dos trabalhos. E aí isso vai ser auxiliado pela plataforma que nós estamos utilizando, né? É a Duque. Lá é um ambiente perfeito para a gente poder aplicar esse estilo, né? A gente não vai poder chamar exatamente de ensino híbrido, porque a gente precisa de outras características, né? Mas nós podemos falar de educação híbrida, essas aulas híbridas. Então, aí o Eduque vai nos auxiliar demais nesse sentido. Então, como eu posso fazer, né? Aqui a gente tem algumas dinâmicas de realização e também vai acompanhar esse material, acompanha também um card que vocês vão poder olhar, que dá para fazer também dessa forma. Então, aqui vocês vão poder, com calma, verificar todas essas sequências. Aqui é um modelo do nosso instrumental, né, preenchido, como pode ser feito. E aí, por fim, eu trago para vocês a fala de José Armando Valente, que ele é o professor de Campinas, né? E ele já pesquisa o ensino híbrido há muito tempo, né? E ele diz que, nesse método, o aluno estuda o material em diferentes situações e ambientes. E a sala de aula passa a ser um lugar de aprender ativamente. Então, é uma grande oportunidade que está se abrindo aí para a gente na educação de Horizonte. Muito obrigada, bom estudo, boa sorte.